Olá meninos, tudo bem? Esse vídeo aqui é o nosso primeiro vídeo da aula de introdução à punção venosa. E eu tô aqui para contar para vocês uma historinha, mas eu quero começar com uma pergunta. Vocês sabem quem foi que descobriu os vasos sanguíneos? Vocês sabem como surgiu a terapia endovenosa? E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Eu vou contar para vocês essa história para que a gente saiba qual foi o caminho que o mundo percorreu para que a gente esteja onde está nesse momento. E eu começo falando lá da Grécia Antiga, quando esse cara aqui, o Aristóteles, ele foi a primeira pessoa a descrever os nossos vasos sanguíneos, né? Ele utilizava de uma técnica, ele desenvolveu essa técnica chamada vivisecação, que consistia na exposição dos vasos sanguíneos dos animais ainda vivos, né? Isso é um pouco cruel, parece só um pouco cruel, mas foi essa técnica que possibilitou lá no século IV a.C., na Grécia Antiga, a primeira descrição da nossa rede venosa. O Aristóteles ele defendia uma teoria na qual o fígado era o órgão que provia o sangue para o corpo através da manipulação dos alimentos. Ele produzia o sangue e desenvolvia e disseminava, né, para os órgãos a partir dos vasos sanguíneos. Essa teoria ela durou até o século II depois de Cristo, né, onde esse rapaz aqui, o senhor Cláudio Galeno, ele aperfeiçoou essa técnica do Aristóteles, né, da vivisecação, e conseguiu descrever, né, então, diferenças entre os vasos sanguíneos. Né? Por 5 séculos a gente pensou que o fígado que produzia o sangue, e o Galeno, então, aperfeiçoou a técnica do Aristóteles, e 5 séculos depois descreveu que existiam vasos venosos e vasos arteriais, que tinham diferença entre esses vasos, né? E ele defendia na sua teoria que os vasos arteriais o sangue arterial era responsável por carregar o espírito da pessoa, né? É uma teoria hoje a gente pensa, nossa, o espírito no sangue, mas isso foi uma teoria defendida até o século XVII. Então, por muito tempo se acreditou, se a gente pensar naquela época, né? Foi realmente inovador e faz algum sentido. Mas lá no século XVII, um cara chamado William Harvey descreveu, aqui ó, no ano 1628, ele publicou então esse livro, que é um tratado da anatomia do movimento cardíaco e da circulação em animais, que tem diversas edições, e ele foi o cara que descreveu o nosso sistema circulatório como a gente conhece hoje. Essa publicação do William Harvey, ela impulsionou os estudos e os experimentos nesse campo, né? 30 anos depois dessa, um cara chamado Christopher Wren, né? Acho que esse é o nome, e vejam bem, era um arquiteto. Ele foi o cara que projetou e que descreveu pela primeira vez uma infusão endovenosa. O que ele fez? Ele infundia cerveja, vinho, leite, enfim, líquidos no sistema circulatório de cães através de uma pena e uma bexiga de algum animal. Então, acredito, eu não encontrei nenhuma imagem desse desenho, mas acredito que num sistema de pipeta, né? Então, ele conseguia infundir materiais, infundir líquidos no sistema sanguíneo dos cães. Então, essa foi a primeira descrição de uma ferramenta para infusão endovenosa. Esse período, né, então, impulsionados pelo Harvey, muitos experimentos nessa área foram testados. E, em 1666, um cara chamado Richard Lauer, né, ele descreveu a primeira transfusão sanguínea entre um homem e um animal. Então, o que ele fez? Ele coletou sangue de um homem e ofertou para um animal. E no ano seguinte, Jean Denis fez a primeira transfusão entre humanos. Então, o que ele fez? Ele tirou o sangue de uma pessoa e infundiu na outra, né? O que vocês acham que aconteceu? Deu errado, né? Esse período, apesar dos muitos experimentos e da descrição correta, tiveram muitos erros. Isso foi antes do Pasteur desenvolver técnicas de esterilização, de pasteurização, foi antes do Semmelweis perceber a questão da disseminação do micro-organismo, então vocês podem imaginar como a coisa acontecia, né? Não se tinha conhecimento da questão de fator RH, compatibilidade e incompatibilidade sanguínea.
Isso resultou na morte de muita gente e, por esse motivo, não se parou de falar sobre isso durante 2 séculos. E lá no ano de 1818, esse cara aqui, que chama James Blundell, foi o cara que descreveu pela primeira vez a transfusão entre humanos que deu certo. Né? Então, ele foi 200 anos depois daquelas experiências fracassadas, esse rapaz, o James Blundell, descreveu então uma transfusão entre humanos com sucesso. Em 1870, ele publicou esse estudo, então, que é chamado Transfusão de Sangue Humano, na época em inglês ou latim, eu não encontrei o original para mostrar para vocês, mas ele publicou e nesse estudo ele relatou sucesso na transfusão entre humanos de 16 casos em 35 testados, né? Então ele fez um estudo onde ele relatou 35 tentativas de transfusão sanguínea entre humanos e teve sucesso em 16 delas. Isso foi um grande avanço para a época, né? Foi um estudo bastante famoso. Nesse recorte histórico também, né? Nesse período impulsionado talvez por estudos de sucesso, pelas publicações do Blundell, um cara chamado Alexander Wood, em 1853, descreveu a primeira seringa e agulha. Né? Lembram daquele modelo lá no passado, no século XVII, que usava a bexiga? Pois então, esse aqui foi o segundo modelo, então, que foi desenvolvido no formato mais próximo, né, do que a gente usa hoje. Então, o Alexander Wood foi o cara que desenvolveu em 1853 a primeira seringa. E um pouquinho depois, em 1870, no mesmo ano que o Blundell publicou o livro, Francis Wright e Pierre Cigram descrevem uma infusão contínua. Então, eles desenvolvem um mecanismo que permite uma infusão contínua por dias, por horas, algo que hoje é muito comum, né, na nossa vivência, porque a gente usa os soros, né, as infusões. Vocês perceberam, né, até então, que eu tenho falado de médicos, de inventores, de arquitetos, e não entrei propriamente na enfermagem, né? Mas vocês sabem o porquê disso? Porque a primeira escola de enfermagem ela surgiu no ano de 1860. Vocês sabem que a primeira escola de enfermagem, né, foi desenvolvida no ano de 1860 pela Florence, lá em Londres, né, na cidade de Londres, foi ela que ela fundou a primeira escola. E Florence, desde o início, ela pregava, enfatizava a importância do conhecimento pelo enfermeiro. Não se falava em técnico de enfermagem naquele período, né? Isso foi algo que veio mais na época da industrialização, mas ela sempre primou pela necessidade do conhecimento, pelo estudo. Né? Ela já enfatizava a importância do profissional de enfermagem conhecer medicamentos, anatomia, os cuidados, a manipulação, a interação endovenosa. Mas somente lá em 1910, com o advento das guerras, com o advento que a enfermagem conseguiu unir, né, começar a se apropriar a ter autorização para administração de medicamentos. Nesse período a gente fazia medicamentos via oral, tópicos, porém ainda não endovenoso. E quando, né, que isso aconteceu? As histórias, essas duas histórias que eu estou contando, elas se fundem na década de 40, onde essa moça aqui do lado, né, Ada Plummer, foi a primeira IV nurse, que é a primeira enfermeira autorizada, né, capacitada para administração de medicamentos endovenosos. Isso aconteceu por quê? Porque na época da guerra eram muitos pacientes e poucas pessoas para trabalhar. E frente a isso, então, os enfermeiros se apropriaram dessa capacidade e obtiveram esse reconhecimento. Essa moça aqui, ó, eu fui checar essa informação, vocês viram que ela viveu mais de 100 anos, né? Então, ela realmente foi um grande marco na enfermagem. Aqui no Brasil pouco se fala dela, mas ela foi um grande marco na enfermagem. E eu encontrei artigos e trabalhos dela do ano de 1980. Então, realmente, essa moça viveu muito. Foi o ano que ela se aposentou, né? 1979, para ser mais exata. Então, ela é uma grande referência na enfermagem. E ela que trouxe para nós, né, o reconhecimento e
o enfermeiro ou o técnico de enfermagem hoje, né, como aquele profissional apto a funcionar, apto a tomar conta, administrar medicamentos e com conhecimento para isso. Então é isso, meus amigos, eu espero ter esclarecido. Fica aqui o meu muito obrigado. Vamos seguir nas aulas agora, a gente vai ver a técnica, mas é muito importante a gente conhecer a nossa história para saber para onde a gente está caminhando.